Meus irmãos, nessa noite especial, nós aqui lemos aqui Mateus capítulo 24. E nós aqui em Mateus capítulo 24, nós chegamos aqui na parábola dos dois servos. Muitas lições podemos tirar acerca desta parábola, mas o princípio da lição é: o Senhor vem. O princípio da lição é: o Senhor vem. Evangelista, quando o Senhor virá? Jesus responde para nós nessa noite. Nesse mesmo livro de Mateus, Jesus escreveu, deixou descrito na palavra, através da vida de Mateus, dizendo: aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho de Deus, apenas o Pai sabe. Mas Jesus deixou essas parábolas, esses ensinamentos, para quê? Para que a igreja dele que foi inaugurada no Calvário, em cima da cruz, a igreja dele que foi fundada lá, a igreja dele que no dia de Pentecoste ganhou corpo, ganhou crescimento, essa igreja viesse estar preparada. Por que, pregador? Porque Jesus virá. Mas Jesus não vai vir uma hora que eu e você estamos esperando. Não. Jesus não vai vir numa hora previsível, não. Jesus virá numa hora que nós não iremos estar esperando. Quando nós olhamos para a Bíblia, Mateus capítulo 24, 25, 26, nós vamos encontrar Jesus muitas das vezes trazendo parábolas ao coração dos discípulos e da multidão. Para quê? Para que eles viessem entender, para que eles viessem compreender que ele iria voltar. Nesta noite aqui foi cantado João 20, nós sentimos a presença de Deus. Lá em João 20, Jesus tinha ressuscitado, foi tema de mensagem alguns dias atrás. A Bíblia vai dizer que após Jesus ter sido ressuscitado, Jesus apareceu a uma multidão de 500 testemunhas. Mas chegou um dia, chegou um tempo, que ele subiu para a glória. Chegou esse dia. Pregador, o que tem nesse dia? O que aconteceu demais? Nesse dia aí que Jesus subiu para a glória, o que tem? Que a Bíblia vai dizer que está ali os discípulos reunidos. Está ali aquela multidão reunida. Está ali Jesus dando seus últimos ensinamentos. E os discípulos já não conseguiam mais fazer perguntas. Estavam maravilhados. Por quê? Porque ali estava a presença daquele que ressuscitou o terceiro dia, com as mãos furadas, os pés furados ali diante deles. Mas a Bíblia vai dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que de repente o Jesus que está ali conversando, é o Jesus que começa a subir. É o Jesus que começa a subir. É o Jesus que vai subindo, até o momento que ele passa das nuvens e não deu mais para enxergar. Irmã da Núbia, está ali vários irmãos olhando para cima, olhando para onde Jesus foi. E de repente, os mesmos dois anjos que apareceram para Maria Madalena lá no sepulcro se apresentam. E diz para eles assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que subiu ao céu há de vir. Assim como ao céu, vocês viram ele. Mas Jesus, enquanto ele estava na terra, ele deixou muitos ensinamentos, muitos mandados, e deixou a palavra para que eu e você viemos examinar. Como certa vez ele disse: examinais, pois as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Jesus deixou a Bíblia, Jesus deixou a Escritura para quê? Para que nós viéssemos aprender, entender e conhecer as tuas parábolas, as tuas palavras. Por quê? Porque ele vai voltar. E quem é o povo que ele vai buscar, evangelista? O povo lavado, remido do sangue de Cordeiro. Povo zeloso, de boas obras, e o povo, acima de tudo, que está com o coração voltado. Será que você é participante daqueles que está com o coração voltado para Deus? Será você um daqueles que ainda está esperando Jesus voltar? Ou você é daqueles que já perderam a esperança? Ou você é daqueles que está pensando assim: Jesus ainda vai demorar a voltar? Evangelista, por que você diz isso? Porque o texto vai dizer que Jesus faz uma parábola e ele diz ali assim: é como um senhor, que ele colocou um servo, colocou ali alguém, ali um funcionário, um trabalhador, para cuidar da sua casa, para cuidar ali e dar ali o sustento determinado, a comida, o alimento ao seu servo. E esse senhor foi embora, mas esse senhor vai voltar. Só que esse senhor deixou uma palavra, deixou um edito: ó, é para você cuidar dos servos, é para você alimentar os servos, é para você fazer isso que eu te mandei, servo. Amém? Amém. E foi embora. Jesus deixou a palavra na terra e subiu para o céu. Mas aí a Bíblia vai dizer: quando esse Senhor voltar, é bom ele achar o servo que ele deixou ali, cuidando ali das coisas, vigiando,
fazendo o que é correto, fazendo o que a palavra do seu Senhor disse. Para quê? Para que quando o seu servo, o seu Senhor chegar, ele não seja pego desprevenido, não seja pego fazendo o que é errado, não seja pego fazendo aquilo que desagrada o seu Senhor. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, porque quando o seu Senhor voltar, vai ser numa hora que ele não espera, vai ser no momento que ele não espera. Se você pegar esse mesmo texto, o Evangelho de Lucas, está em capítulo 12 do Evangelho de Lucas, você vai ver ali Jesus dizendo assim, é como os servos que esperam o seu Senhor voltar de umas bodas. E eles ali não sabem se vai vir na primeira vigília da noite, na segunda ou na terceira. Mas eles têm que estar preparados. A pergunta desse texto é, será que você está preparado para se encontrar com Deus? A pergunta desse texto é, você está preparado para se encontrar com Jesus? Nós cantamos na igreja, nós pregamos na igreja, nós oramos e cantamos como a irmã diaconisa Jennifer cantou Maranata. O que significa Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Nós oramos, nós cantamos, nós pregamos, nós vemos na Bíblia que Jesus veio, mas nós estamos preparados para se encontrar com Ele. Nós estamos fazendo segundo a vontade dEle, segundo a palavra dEle, ou nós estamos andando como servo mau e negligente. Quem é o servo mau e negligente, evangelista, nesse texto? O servo mau é o servo que pensou assim, ó, meu Senhor vai demorar. E aí ele começou a maltratar as pessoas da casa, começou a beber, começou a comer, ou seja, se desviou do que era correto e começou a fazer errado, pensando, meu Senhor não veio, meu Senhor vai demorar. E de repente o Senhor chegou. E quando o seu Senhor chegou, pegou ele no erro, sabe o que teve para ele? A parte dele com os infiéis, com os hipócritas, a parte dele com aqueles que iriam para um lugar onde há pranto e ranger de dor. Ei, é pregado todos os dias, é ensinado a palavra de Deus, é anunciado, Jesus vai vir, vai voltar. Mas nos dias de hoje nós encontramos uma igreja que muitas das vezes não está preparada. Uma igreja que muitas das vezes não está preparada. Por que não está preparada, pregador? Por quê? Porque muitos deixaram a verdade de lado. Muitos perderam o princípio da sabedoria. Pregador, qual é o princípio da sabedoria? Salomão nos responde, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Muitos deixaram o temor de Deus. Muitas pessoas no dia de hoje estão agindo por impulso da sua carne e não mais dobrando o joelho e ver qual é a vontade de Deus. Muitas pessoas no dia de hoje deixaram de fazer o que Deus quer pela palavra e estão fazendo o que agrada a carne. Pregador, o que tem eu fazer o que agrada a carne e deixar a vontade de Deus de lado? O que tem é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora o coração do ser humano, segundo Jeremias 17,5, é um coração corrupto. É um coração enganoso. É um coração que engana. Muitas das vezes o nosso coração diz, você está fazendo o que é certo, você está andando pelo caminho que é certo, mas a minha Bíblia diz que há caminhos que parecem direito diante dos olhos, mas são caminhos que levam à morte, são caminhos que levam à condenação. Pregador, o que isso tem a ver com o texto? Esse servo aqui, que pensou, o meu Senhor vai tardar a vir, o meu Senhor vai demorar, e começou a beber, se desviou do caminho, saiu da vontade de Deus, caiu do cavalo no ditado do mundo, porque o Senhor veio uma hora que ele não esperava. Ele não estava preparado. Pregador, o que tem? Aquele que quando Jesus voltar não estiver preparado, o que tem? É que se você acha que essa terra está ruim, quando eu sou de altar para falar, muitas pessoas dizem assim, essa terra está um inferno. Vai piorar. Vai piorar. A Bíblia diz que o sol vai esquentar 7 vezes mais. Então se hoje está quente, vai piorar. A Bíblia vai dizer que vai ser derramado sobre essa terra as mãos de Deus. As 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas vai ser tocado, e aqueles que ficarem nessa terra vão passar pela grande tribulação. Mas alegra o meu coração olhar para a Bíblia e ler 1 Tessalonicenses 4 e 13. Paulo falando com a igreja de Tessalônica, dizendo, olha, não quero que você seja ignorante acerca dos que dormem, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também não precederemos, ou seja, nós não iremos primeiro daqueles que morreram. Por quê?
Porque em verdade eu vos digo um mistério, que dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, e aqueles que estiverem fiel, nós que estivermos vivos, nós iremos subir e se encontrar com o Senhor nos ares. Nós iremos se encontrar com Ele. Paulo vai escrever a igreja de Corinto, dando ensinamento à igreja de Corinto. Ei, igreja de Corinto, capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu vos digo um mistério, que no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Ante a última trombeta, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, nós iremos se encontrar com o Senhor. Jesus, quando estava na terra, capítulo 14 do Evangelho de João, ele fez algumas promessas. E foi tema já de festividade aqui em Tapinas, como ele diz, ele vem. Qual é o tema, pregador? Jesus disse, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que eu irei primeiro. Vos prepararei lugar e depois eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, vós estejais também. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, sobre a grande tribulação. Ela vai vir. Sofonias também profetizou dia de indignação. Vai ser um dia de luta, um dia de luto. Vai ser um dia tão terrível, grande, terrível, o dia do Senhor. Mas a igreja vai ser tirada da terra. E o que vai acontecer quando a igreja for tirada da terra? O anticristo vai se manifestar. A besta, o falso profeta vai se manifestar. A grande tribulação vai vir sobre essa terra. E como diz a Bíblia, quando disserem, lá em 1 Tessalonicenses 5 está escrito, quando disserem a paz e a alegria, aí acontecerá repentina destruição. Eu quero aproveitar com esse texto com vocês, para que vocês entendam. É preciso a gente estar preparado. É preciso o nosso coração estar voltado para Deus. É preciso eu e você estar com o nosso coração voltado para Deus, porque uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Assim como vai passar o céu e a terra, e a palavra não vai passar, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltar, vai ser dia de surpresa. Vai ser dia de surpresa. Por que pregador vai ser dia de surpresa? Porque Jesus disse. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Muitos naquele dia dizer, Senhor, nós curamos em teu nome. Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos os demônios, nós fizemos muitas maravilhas, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Significa praticar a iniquidade, significa errar, continuar errando, e não se arrepender. Significa saber que é errado, continuar fazendo e não se arrepender, a iniquidade. Tem diferença, pregador? Tem, existe o pecado, a iniquidade e a transgressão. Aquele que comete o pecado é como uma pessoa que erra sem querer. Ela não quis errar. Ela foi e errou. Foi algo sem querer. Ela pede perdão e Deus perdoa. Mas e agora a iniquidade? A iniquidade é quando você erra, sabe? É tempo que eu e você devemos voltar o nosso coração para Deus. Ver, pedir a Deus direcionamentos se nós temos errado em algo. É tempo da gente se consertar. É tempo ainda da gente voltar o coração para Deus. Nessa terra, muitas pessoas que se afastaram da presença de Deus se encontram desviadas por esse caminho afora. Isso é muito triste, muito ruim. E até por essas pessoas que estão perdidas, que Jesus Cristo ainda não voltou. Mas quando nós olhamos para a palavra, a gente vai entender o seguinte. Lucas capítulo 13, Jesus deixou descrito na palavra, dizendo assim, através da vida de Lucas: porfiai por entrar pela porta estreita, porque em verdade vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vai chegar um tempo que as pessoas vão querer buscar a Deus. Vai chegar um tempo que as pessoas vão querer Deus e não vai ter mais Deus. Não. Há uma coisa que impede o anticristo de se manifestar na terra, segundo 1 Tessalonicenses 5, o que é? Aquilo que ainda resiste para que o anticristo não venha se manifestar. A igreja, o povo de Deus, os escolhidos. E quando os escolhidos for tirados da terra, haverá grande tribulação, grande ruína nessa terra. Mas enquanto Jesus ainda não volta, nós temos que estar preparados. Mateus 26 e 41 está escrito na Bíblia: vigiai e orai,
Porque em verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É tempo da gente se preparar. É tempo da gente se fortalecer do Senhor e na força do seu poder. É tempo da gente se revestir das armaduras de Deus. Jesus nunca vai pedir de ninguém perfeição, mas vai pedir das pessoas, sabe o quê? Buscar a santificação. O que é buscar a santificação? É ser santo? Não. É buscar não errar. É buscar não falhar. É buscar cada dia, se eu errei ontem, eu não erro mais. Buscar se santificar. Buscar se aproximar de Deus. Buscar melhorar. A Bíblia ilustra aqui no capítulo 25 uma parábola sobre 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. E muitas das vezes quando você olhar para a Bíblia, você vai ver 50% da questão da salvação, e você vai entender já onde eu vou chegar. 5 estavam preparados para se encontrar com o Senhor, com o noivo, 5 não estavam. E isso é uma verdade dos dias de hoje. Quantas pessoas não estão preparadas para se encontrar com Deus? E por que não estão preparadas? Porque não querem. Porque o ser humano, quando ele quer, ele consegue. O ser humano, quando ele quer um carro, uma moto, uma casa, um emprego, passar na faculdade, ele corre atrás, ele consegue. Mas muitas das vezes, quando é para Deus, o ser humano já dá a mesma importância das coisas como é para ele. A Bíblia diz que quando chegou a meia-noite, a hora que o noivo chegou, as 5 prudentes estavam sossegadas, tranquila. Elas tinham azeite para se encontrar com o noivo, mas 5 não tinham. As 5 que não tinham foram até a prudente pedir ajuda. Elas falaram: para que não falte a nós e a vós outras também, ide aos que vendem, comprai para vós. E elas foram. O brasileiro tem a mania de deixar tudo para a última hora. Elas deixaram para a última hora para buscar o azeite. Quando foram, voltaram. O noivo entrou e a porta se fechou. Tem um louvor muito antigo, talvez a diaconisa Eude lembra, chamava assim: a porta da salvação. Lembra desse, Danilo? Um hino muito antigo. A porta da salvação ainda está aberta. Mas as pessoas do dia de hoje, têm se esquecido que a gente tem que estar preparado. A palavra foi deixada para isso, para que a gente venha entender que é preciso a gente estar preparado para se encontrar com Ele. É preciso. A Bíblia diz assim: porém, aquele mau servo disser consigo: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora que ele não sabe, e vai separar ele e destinará a sua parte com os hipócritas. No dia de hoje, a gente que conheceu a palavra, a gente tem que entender: a gente não tem que olhar para o da esquerda, olhar para a direita, nem mesmo olhar para os da nossa casa. A gente tem que olhar por nós. Por quê? Porque a salvação é individual. Só nós salva nós mesmos. A gente não salva outra pessoa. Nós salvamos a nós. Então, em primeiro lugar, a sua salvação. A Bíblia diz assim: do que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,35. Daí que a gente entende que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas eu repito a falar: de que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a alma dele? Do que adiantaria? A alma mais preciosa que o ser humano tem a ganhar é a dele mesmo. É a dele. O que você tem de mais precioso na tua vida não é o carro, não é a moto, não é o dinheiro, não é o casamento, não é a família, não é as riquezas. O que você tem de mais precioso é a sua alma. Então, enquanto ainda dá tempo, vamos voltar o nosso coração para Deus. Porque em breve Cristo vem. A qualquer momento, pode ser daqui 5, 10 minutos, pode ser agora. Vai ser assim, ó. E aí esse mundo vai virar uma catástrofe. Porque no mundo inteirinho, aquele povo, como tem aquele louvor que diz assim: cadê aquele povo barulhento? Vai desaparecer. Aqueles que o povo dizia fanático, aqueles que o povo dizia: para que tem que estar todo dia na igreja? Aqueles que o povo dizia: para que tem que orar tanto? Aqueles que o povo dizia: esse daí, ó, é tudo doente, fica atrás desse Jesus. Esse povo vai subir. E aí essa terra vai virar uma tragédia. Essa terra vai virar uma tragédia. Então eu e você temos oportunidade de ouvir a palavra e voltar o coração para Deus. Então vamos voltar o coração para Deus. Vamos voltar. Eu estava nessa tarde meditando para pregar. O Espírito Santo colocou no meu coração muito fortemente: há 2 pás preparadas, como se fosse uma mão esquerda ou uma mão direita. E essas 2 pás vai separar o meu povo, diz o Senhor. Vai separar um povo para o celeiro e um povo para o fogo. Vai separar um povo para o céu, para a glória. E vai separar um povo para onde há pranto e ranger de dentes.
A decisão não está em Deus, a decisão está no homem. Porque se a decisão estivesse em Deus, era muito fácil. Se fosse Deus que decidisse, era muito fácil. Que pai que iria condenar o seu próprio filho? Nenhum condenaria. Mas como a decisão está no ser humano, como a decisão está em nós, ninguém vai para o inferno, ninguém vai perder a salvação porque Jesus quis. Não, a Bíblia diz ao contrário. 18 e 23 de Ezequiel: porventura eu, Senhor, tenho prazer na morte do ímpio? Não, antes que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. A vontade de Deus é que o homem se volte para Ele, se arrependa, independente de quem ele seja. Para quê? Para que seja salvo. Tem pessoas que podem, como disse Pedro, na sua carta, 2 Pedro 3, Pedro escreveu dizendo: nos últimos dias, muitos irão blasfemar, dizendo assim: desde que os pais morreram, diz que Cristo iria voltar e não voltou. E Pedro vai escrever dizendo: eles inviabilizam a palavra de Deus. A palavra de Deus não só fala que Cristo vai voltar, fala muitas coisas. E uma das coisas que a palavra fala é que a terra foi tirada do meio das águas, onde ela está até hoje, e o povo se esquece disso. Ou seja, a palavra de Deus se cumpre. Se Jesus falou que volta, Ele vai voltar. Ele vai. Mas é preciso estar preparado. É preciso você estar com o coração voltado para Ele, porque é cedo ainda. A esperança da igreja não está no Lula, não está no Bolsonaro. A esperança da igreja não está no Palmeiras, não está no Corinthians. A esperança da igreja não está na Globo, na SBT, nem na Record. A esperança da igreja não está no prefeito, no vereador. A esperança da igreja é que Jesus vai voltar. O que faz eu e você continuar a caminhar é essa esperança. A esperança que o mundo não tem. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É esse Jesus aqui que disse também: a minha paz vos dou. Não as dou como dá o mundo. A minha paz vos dou. Eu e você que temos esperança em Cristo, temos motivos para caminhar. O mundo não tem esperança para caminhar. Porque o mundo é cego guiando outro cego. E Jesus disse que se o cego guiar outro cego, ambos cairão dentro do buraco. No mundo as pessoas não têm direção. No mundo as pessoas não têm para onde ir. Mas agora a igreja que ora e busca se aproximar de Deus sabe que Jesus Cristo foi. Ele entregou para mim e para você uma coisa, algo, não é uma coisa, mas é uma pessoa. Entregou algo para nós, que é o que testifica, que é o que nos garante que Ele vai voltar. Esse é o Espírito Santo. Ele foi entregue para todos. Para quê? Para que a gente venha se fortalecer no poder de Deus e venhamos permanecer até o fim. Permanecer. Nossa, evangelismo, mas que palavra pesada, que palavra dura. É preciso pregar que Jesus vai voltar. O mundo pode não crer, as pessoas do mundo podem blasfemar, mas quando Jesus voltar, a coisa vai ficar feia nessa vida. Quando você olha para a palavra, tanta coisa que está escrito aqui, e se cumpriu. Tanta coisa que está escrito aqui se cumpriu. Quando você pega, olhar acerca da vida dos profetas e ver homens de Deus profetizando coisas que aconteceram depois de 700, depois de 1000 anos. Como eu já citei muitas das vezes aqui com os irmãos. Como Daniel citou acerca do arrebatamento. O mesmo Daniel profetizou acerca das semanas que iriam até chegar o tempo da crucificação, que Jesus seria tirado. O mesmo Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, aonde falou do Império Medo-Persa, do Império Assírio, do Império Romano. O mesmo Daniel. Como que aqueles homens lá no passado sabiam? Profetizaram e aconteceram. Isaías profetizou que o Cristo iria nascer de uma virgem e aconteceu. O que eu quero te dizer? Essa palavra vai se cumprir. Jesus, antes dele ser crucificado, os discípulos chegaram para ele, diagonizaram ele, e falaram assim para ele: olha esse templo, mestre, que bonito. Em verdade vos digo que não vai ficar pedra sobre pedra, e no ano 70 o templo caiu. Conforme Jesus falou. 70 anos. 70 anos não. Os 27 anos depois da morte de Jesus, conforme ele falou, aconteceu. Tem profecias dentro dessa Bíblia que há menos de 60, 70 anos se cumpriram. O que eu quero que você entenda: creia na palavra, se prepara, não deixa nada impedir você servir a Deus, não deixa nada barrar você, e acima de tudo, não deixa nada tirar o céu de você, nada. Creia que Jesus está voltando. Volte o seu coração para Ele enquanto dá tempo. Para quê? Para que eu e você venhamos alcançar a salvação.
A Bíblia diz assim, desde depois que João Batista foi tirado, se faz violência ao reino dos céus, e o reino do céu é tomado à força. Não é fácil, tem dificuldade, tem momentos difíceis, mas a minha Bíblia diz em Mateus 24:13, que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Se você quer ser salvo, persevera até o fim. O momento difícil vai vir, mas você vai vencer. A adversidade vai vir, mas você vai vencer. Pessoas da sua casa vão se levantar contra você, mas você vai vencer. Pessoas do seu trabalho vão se levantar contra você, mas você vai vencer. Perseguição vai vir, mas você vai vencer. Você vai vencer. A Bíblia diz: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:57, após Paulo falar do arrebatamento, Paulo vai falar: mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso crer que breve Jesus vai aparecer. Breve Jesus vai vir arrebatar a igreja vai ser tirada da terra, e nós estaremos para sempre. Foi cantado aqui, o último louvor que foi cantado aqui, eu queria saber como era o seu rosto. Você crê que você vai ver o rosto de Cristo? Você crê que você vai estar na presença dele? Você crê que você vai ver as mãos dele furadas? Você crê que você vai ver as mãos, o rosto dele? A aparência dele, que João testificou dizendo: o cabelo é branco como a lã, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, a roupa como se fosse um linho fino, não um linho da terra, como diz um pregador aí, não um linho de Dana e Magdala, mas um linho confeccionado na eternidade. Em breve nós vamos ver a face de Jesus, mas para isso nós temos que estar atento, apercebido a todo tempo. A Bíblia diz: o vosso adversário Satanás fica rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. A todo tempo o diabo está lançando tropeço, a todo tempo ele está lançando laço, a todo tempo ele está tentando te derrubar, te desvirtuar. Mas você está aqui nessa noite porque Jesus tem te fortalecido. Você está aqui porque Jesus tem te dado graça. Ei, se fortalece no poder de Deus. Aquele que se fortalece no poder de Deus, não tem coisa que para ele, não tem. Aquele que se fortalece no poder de Deus, ele permanece até o fim. Se você pegar a história dos apóstolos, eles foram fiéis até o fim. Tirando Judas Iscariotes, foram fiéis até o fim. O apóstolo João, que foi o único apóstolo que não morreu, que não mataram ele. O apóstolo João diz a história que foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervendo. E ele entrou no caldeirão de óleo fervendo e saiu. Não aconteceu nada com ele. Não aconteceu nada. Tantas pessoas morreram para que a igreja de Cristo permanecesse. Você já parou para pensar? A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, lá, que um dos fariseus vai virar para o grupo e vai dizer assim: se essa obra é dos homens, ela vai acabar em nada. Mas se ela é de Deus, quem vai resistir contra a obra de Deus? Passou os apóstolos, morreram. Passou muitos missionários, morreram. Passou muitos homens de Deus na terra, morreram. Mataram muitos missionários. Morreu muita gente pelo evangelho, muito sangue caiu na arena. Lá em Roma, muita gente foi furada de espeto, crucificado, muita gente morreu. Mas a igreja de Jesus, que crê que Jesus vai voltar, ainda está de pé. Sabe por que está de pé? Não porque eu e você somos alguma coisa. Está de pé porque Jesus disse: sobre a pedra edifica a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mesmo Jesus que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é o Jesus que disse que vem buscar a igreja. Esteja preparado. Creia que o poder de Deus é forte nessa noite. Glória a Deus. Jesus está voltando. Jesus vai te levar para a glória. Mas esteja preparado para se encontrar com ele. Eu sei que esse versículo não é para nós, mas é para Israel. Mas Amós 4:12 está escrito: prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. E eu digo nessa noite: prepara a igreja para se encontrar com Deus. É real. Tudo aquilo que está nessa palavra se cumpre. A irmã testemunhou que pela oração ela foi curada. Aonde é que fala que a oração alguém pode ser curado? Marcos 16:17. Aonde é que fala? Onde é que fala que nós iremos falar em outras línguas? É na Bíblia. E é na Bíblia que fala do céu. É a Bíblia que fala que Jesus vai voltar. É a Bíblia que fala da glória. É a Bíblia. Volta o seu coração para Deus nessa noite.
Se você estava sendo falho na presença de Deus, a partir de agora não seja mais falho. Se você estava com um pé no mundo, o pé na igreja, esteja com os dois pés na presença de Deus. Se você estava fazendo algo de errado, é tempo de voltar o coração para Deus, porque Deus está com os braços abertos. Assim como Jesus morreu na cruz. Para quê? Para que haja salvação. A vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. A vontade de Deus é que nós vamos ser salvos. E se a gente permanecer, nós vamos ser salvos. E durante essa caminhada, viver muitas bênçãos, muitos milagres, mas também sofrer muitas lutas. Jesus é maravilhoso. Tem alguém que crê? Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é bom. Muitas das vezes eu falo, se tem um povo que nunca pode se esquecer que Jesus vai voltar, é quem participa do culto de Santa Ceia. Todo culto de Santa Ceia é falado, fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comer do pão, beber do cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Ele vai. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Hoje é o último culto do ano. E eu espero que esse ano de 2026 seja um ano melhor do que 2025. Um ano de vitória, um ano de bênção. Que seja um ano que eu possa buscar a Deus mais do que eu busquei em 2025, mais do que eu busquei em 2024, mais do que eu busquei em 2023. E que seja o ano que Jesus venha voltar e nos levar para com Ele na glória celeste.